Bom, esse trabalho é sobre spline cúbica. Vou estar definindo alguns conceitos para você. Primeiramente, o que é uma spline cúbica? A spline cúbica ela é uma função polinomial por partes e contínua, onde cada parte, que nós vamos estar chamando de sk de x, é um polinômio de terceiro grau, no intervalo de xk-1 até xk. E por que é interessante usarmos a spline cúbica? Nós temos aí a spline linear, a quadrática, mas a melhor delas, a mais eficiente, para interpolação, é a cúbica, pelo fato de ter a primeira e a segunda derivada contínua. E isso é interessante porque faz com que a curva dessa spline não tenha picos e nem troque abruptamente de curva nos nós. Então, tendo em vista o conceito de spline, vamos agora definir a interpolação de spline cúbica. A interpolação é uma técnica de aproximação que consiste em se dividir o intervalo de interesse em vários subintervalos. Quanto menor esse intervalo, o espaçamento entre eles, mais eficiente será também a nossa interpolação. E em seguida, interpolamos, deixando a função de forma mais suave possível, nestes subintervalos com polinômios pequenos. Ok. Visto então o conceito de interpolação, nós temos aqui a equação, um exemplo algébrico da nossa função sk de x. Aí temos esses AK, BK, CK, DK. O que eles representam? Esses são constantes a serem determinadas pela própria interpolação. Então, no processo de interpolação, vão ser dados esses valores, que são números. Já o xk, eles são pontos do gráfico, ou da curva, a ser analisada. E por que a gente fala que ele é de terceiro grau? Por esse elevado ao cubo que a gente tem aqui. Então vamos a um exemplo prático para entender melhor como funciona a spline cúbica. Escolhemos uma imagem, a qual se refere ao Pão de Açúcar, e o nosso objetivo é interpolar a curva que liga todos esses pontos. No total, são 9 pontos. Vale ressaltar que reduzimos a escala para ficar mais fácil de fazer os gráficos. Este é o código que usamos para achar os 9 polinômios da spline. Ele foi desenvolvido em C e foi baseado no livro de Richard Burden e Douglas Fair. Primeiro você diz quantos pontos tem a spline, depois você insere esses pontos. Logo depois disso, calcularemos o passo H para todos os pontos. E enfim, inseriremos a segunda etapa, calcular o alfa para todos os pontos novamente. Depois da terceira etapa, inseriremos novos vetores, que farão parte da fórmula. E assim calcularemos novos valores para eles. Então, depois da quinta etapa, nós inseriremos mais novos vetores, que fazem parte do polinômio, e calcularemos novos valores dele. E por fim, mostraremos o resultado final com esse loop e esse printf no C. E aqui está o exemplo da aplicação. Inserimos os números de pontos, e aqui os x e y respectivamente. E finalmente o resultado final. Dessa forma, encontramos os 9 polinômios que dará origem ao gráfico. Esse é o gráfico. Como podemos notar, o método de interpolação spline representa corretamente a imagem inicial.